território pouco conhecido. Todos sabem que existe. Poucos se arriscam a revelar o que se passa nos bastidores. O mundo da prostituição de luxo se esconde nas sombras da noite, em páginas na internet, em books de modelos com tiragem restrita, nas recepções de hotéis. Um mercado em que o principal produto é o prazer. Se eu estou fazendo, eu tenho que fazer bem feito, como se eu estivesse executando qualquer trabalho. E os maiores clientes, homens poderosos, que escolhem o sexo pago para saciar, às vezes, os desejos mais bizarros. Chega cliente que pede para você bater, para você cuspir na cara dele. Mulheres lindas que enfrentam violência e humilhação por dinheiro. Aí ele me pulou na garganta, assim. Você não vai embora. Aí comecei a gritar. O mercado da prostituição de luxo movimenta muito dinheiro. Os cachês das garotas partem de R$300 e podem chegar a R$30 mil por uma hora de programa. Mas quem são essas mulheres? O que elas estão dispostas a suportar para ganhar tanto dinheiro em tão pouco tempo? Para responder a essas perguntas, o Domingo Espetacular mergulhou no submundo da prostituição de luxo. Conversou com garotas que conhecem de perto como tudo funciona. É um dinheiro rápido, não é um dinheiro fácil, é um dinheiro muito suado. Nós ouvimos Andressa Urach, a mulher que trouxe à tona os segredos desse mercado do sexo. Ela escreveu um livro com revelações bombásticas. Morri para Viver é uma autobiografia e foi o livro mais comentado do Brasil nas últimas semanas. Assumir que foi garota de programa, sem dúvida, foi a maior revelação que a Andressa Urach fez no livro dela. Ela conta que em uma noite chegou a dormir com 7 homens. Foram muitos homens. Muitos homens. Quantos homens? Olha, acho que eu nunca contei, mas foi milhares. Se você somar, vamos fazer um cálculo. 6 anos, um homem por dia, dá no mínimo 2.000 homens. Essa história começa em 2009. Andressa Urach tinha 21 anos e era coordenadora de recursos humanos numa empresa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Recebia R$1.000 por mês. Recém-separada do marido e com um filho de 4 anos para criar, estava afundada em dívidas. Até que ficou sabendo de uma conhecida que ganhava R$500 por noite para fazer striptease numa boate. Quando ela falou aquilo, eu disse, nossa, ela vai dançar. Ela não precisa fazer nada de errado e ela só vai dançar. Para mim, tipo, o que era errado? Era eu deixar meu filho passando fome ou eu tirar roupa, sabe? Ou perder o meu filho. No dia seguinte, Andressa foi até a casa noturna. Aí eu entrei na casa, vi que não gostei do lugar, eu tava indo embora, a dona da casa pegou e disse, não, peraí, senta aqui que eu tenho um amigo meu que é desembargador, que ele quer conversar com você e tal. Era o primeiro cliente. Naquela tarde, Andressa diz que não houve relação sexual, só uma conversa num quarto de motel. Mas ela voltou para casa com R$500. Animada com o dinheiro, decidiu procurar outro bordel e encontrou um lugar onde trabalharia como garota de programa durante os 4 anos seguintes. No início era diversão, porque eu escolhia os bonitinhos, os arrumadinhos. Só que eu descobri que os mais velhos, os mais nojentos, as coisas mais nojentas era o que mais pagava e o que mais dava dinheiro.
Uma história parecida com a desta garota de programa de 20 anos que se apresenta como Lara. Ela se tornou prostituta depois de se separar do marido e ficar sozinha com um filho de 4 meses. Na ruptura do casamento, eu fiquei totalmente zerada, sem dinheiro pra nada, com casa pra pagar aluguel, com tudo. Então, eu conheci algumas meninas que estavam nessa vida, me deram indicações, falaram de alguns clientes que podiam me indicar e foi aí que começou. Lara tem uma vida dupla. De manhã, atende os clientes em flats e hotéis. À tarde, faz faculdade de design de interiores. Nem a família, nem os amigos sabem o que ela faz para ganhar a vida. Por isso, Lara não quer mostrar o rosto. Eu preciso terminar minha faculdade e tenho esses planos de comprar algumas coisas, algumas casas para deixar alugada, terminar de quitar o apartamento que eu comprei, terminar de quitar o carro. Lara ganha 30 mil reais por mês com a prostituição. Atende em média 4 clientes por dia e cobra 400 reais por 1 hora de programa. Era esse também o cachê inicial de Andressa Urach quando ela começou na prostituição. Nessa época, Andressa conseguia até 3 mil reais por dia. Mas ela era ambiciosa. Queria se tornar a garota mais cara do Rio Grande do Sul. Para mim, o dinheiro estava acima de tudo, eu era melhor, eu me sentia melhor. Eu queria ser a melhor do bordel. Eu usava botas brancas, umas sainhas curtas, top, cabelo bem louro, era Imola. Era o seu nome de guerra? Nome de guerra, Imola. Por que você escolheu esse nome? Porque ali a Andressa já não existiria, eu precisava ser uma nova pessoa. Imola é o nome da cidade italiana onde o piloto Ayrton Senna morreu numa prova de automobilismo na década de 90. Para explicar a escolha do nome aos clientes, Andressa Urach tinha uma espécie de slogan. Na época eu achei isso muito inteligente. Falar que eram as curvas onde o melhor do mundo se perdeu. Era o que eu falava, né? Ou você se perde, ou você chega em primeiro. Foi a minha estratégia de marketing. E funcionou. Em pouco tempo, Imola era a garota mais procurada do bordel. E quanto você tirava por mês? No mínimo 30 mil reais. No mínimo. Isso mudou a sua vida? Totalmente. Carro importado, apartamento luxuoso, vida luxuosa, bolsas caríssimas, roupas caríssimas. Até um macaco eu comprei, um sagui. No fim, nenhum macaco gostava de mim. Parte do dinheiro, Andressa investia em cirurgias plásticas. Ter o corpo perfeito passou a ser uma obsessão para ela. Uma maneira de ganhar mais. Foram 14 intervenções cirúrgicas em 4 anos. Compare Andressa na época em que era coordenadora de recursos humanos e no ano passado, antes da internação. Com o corpo turbinado, os cachês ficaram maiores. Chegavam a 3 mil reais por hora. Mas Andressa ainda não estava satisfeita. Até que eu descobri que se eu ficasse famosa, eu conseguiria mais dinheiro dentro do prostíbulo. O primeiro passo foi disputar o título de musa de um clube de futebol gaúcho. Andressa venceu e ainda virou musa do Campeonato Brasileiro. Com o sucesso, ela conseguiu vaga de dançarina do cantor latino. Estampou a capa de uma das principais revistas masculinas do país e venceu uma votação para ser assistente de palco do programa Legendários da TV Record durante 2 meses. Aí eu disse, agora sim eu vou saber o que é dinheiro. O que eu tinha que dormir com vários homens para ganhar num mês, em apenas 2 horas de sexo, famosa, eu ganharia.
nome de Guerra foi abandonado. A garota de programa do bordel de Porto Alegre passou a circular pelo eixo Rio-São Paulo com o nome verdadeiro e não queria mais saber de trabalhar em prostíbulos. Era o mundo da prostituição de luxo que se abria para Andressa. E ela fazia qualquer negócio para estar sob os holofotes e manter o cachê em alta. Mostrar calcinha era a coisa mais comum. Depois, beijar mulheres, selinho, isso também já virava home de site. É ridículo, mas coisas que eu me submeti, eu até conto isso no livro, que eu inventei um namoro lésbico para ficar famosa. A história do romance homossexual surgiu quando Andressa ficou em segundo lugar no concurso de Miss Bumbum. Ela achou que precisava se destacar mais do que a campeã e conseguiu ao inventar o namoro com a terceira colocada. A repercussão foi assustadora. Andressa chegou a aparecer até na manchete de um tabloide inglês. Com a presença constante na mídia, Andressa passou a cobrar pelo menos R$15 mil por programa. No auge da minha fama, eu cheguei a ganhar R$30 mil. Em um programa? Em um programa. Em 2 horas de sexo. E quem é esse cliente que paga R$30 mil em um programa? Jogadores de futebol, casados, empresários. Foi assim que Andressa Urach diz ter conhecido muita gente famosa. Pessoas que ela prefere não chamar pelo nome, com uma exceção. O craque português Cristiano Ronaldo. E ele era um desejo para mim, porque ficar com ele era a fama que eu ia conquistar. Seria o auge. Na autobiografia, Andressa conta que se encontrou com o atacante e que os dois tiveram uma relação sexual. A intenção dela era tirar uma foto para postar nas redes sociais. Ele não me pagou para ficar. Pelo contrário, eu paguei as passagens, ele pagou só o hotel, né? Mas nada pagaria, não existiria cachê, entende? Eu queria era ficar com ele. E eu armei para ficar com ele. Eu armei, foi tudo planejado. Mas por que ela quebrou o segredo? Sobre o Cristiano Ronaldo, eu prefiro que as pessoas leiam o livro. Porque tudo que eu falei ali é verdade. Tudo do Cristiano ali é verdade. Eu tenho documentos, eu tenho provas, tudo que comprove a veracidade dos fatos. O encontro de Andressa e Cristiano Ronaldo teria acontecido num hotel luxuoso em Madrid, na Espanha. Exatamente da maneira como as prostitutas de luxo costumam atender. Num primeiro estágio da prostituição de luxo, tudo é combinado diretamente pela garota de programa por telefone. Você faz um ensaio, você coloca as fotos no site, o cliente te vê no site, ele te liga, você explica o que você faz, o que você não faz, o cachê. E aí você marca algum cliente no seu flat, ou a pé do cliente, motel, hotel. Existe um cuidado com a segurança e por isso elas escolhem o lugar onde vão atender os clientes. Casa eu não atendo. Por quê? Casa eu não atendo porque eu acho perigoso. Apesar de estar com segurança lá fora, você não fica com a bolsa o tempo todo ou com o celular o tempo todo. Eu não fico. Então, até você conseguir chamar ajuda, é complicado. Elas investem alto para cuidar da própria segurança. Geralmente, as garotas alugam um flat onde atendem os clientes ou pagam motoristas que usam carros blindados para levá-las até o local combinado. Ele leva a gente, deixa lá no local, fica lá fora muito perto, sabe, do local. Não fica na frente, mas ele fica muito perto. E qualquer coisa é só dar uma ligada para ele que ele vai lá. No segundo estágio, quando a garota de programa passa a ser mais requisitada, ela recebe a ajuda de um agenciador. Ele é responsável por garantir todo o sigilo da operação.
Era assim com Andressa Urach. Eu fiquei famosa, eu tinha que cuidar para que a imprensa não descobrisse. Então, existe agenciadores, existe cafetões que fazem essa, como é que eu posso dizer? Intermediação entre o cliente que vai pagar por aquela famosa. E aí ele deposita metade antes e metade na hora. O valor quem determina é a garota de programa. O agenciador acrescenta uma comissão. E explorar a prostituição é crime no Brasil. O script é sempre o mesmo. Se chegasse um rapaz com, sei lá, uma mala de 40 mil reais e dissesse, ó, pega o dinheiro, eu não ia aceitar. Andressa afirma com todas as letras. O Book Rosa, espécie de catálogo que reuniria top models que também fazem programa, não é uma lenda urbana. Existe sim, é muito comum. Muitas meninas fazem, vão. Não existe quem não conheça. Quem é modelo, se falar que é mentira, que ela não sabe, é mentira. O Book Rosa tem critérios rígidos para aceitar novas meninas. Eu nunca consegui entrar nesse book porque eu não era magra o suficiente e não tinha altura suficiente para o Book Rosa, que é de modelo mesmo. Vamos supor, ela vai fazer uma campanha de lingerie, um desfile de lingerie. Ela tá no book. Só que se ela fizer um trabalho, né, de sexo com o cliente, ela está no Book Rosa. Eu tenho muitas amigas que são, que estão, que fazem, que viajam para fora do Brasil, principalmente para Príncipe. Isso é o que mais tem. A gaúcha Raquel Pacheco, de 25 anos, nome artístico Camila Ferrari. Na verdade, eu me considero, depende. Conhecida no mercado da prostituição de luxo no Sul, ela já estampou capas de revistas e participou de alguns programas de TV. Então, à noite eu não gosto. Camila começou como modelo e, assim como Andressa Urach, garante: o Book Rosa é uma realidade nas agências. Eu tinha 20 anos de idade, trabalhava em feiras de agronegócios no Rio Grande do Sul. E então eu conheci uma amiga, né, e ela me sugeriu trabalhar nessa agência onde existia o Book Rosa, de outra educação. Camila diz que o Book Rosa é um atrativo para os modelos. Uma menina que não trabalha em Book Rosa ganha em torno de R$150, R$200 ao dia para ficar o dia inteiro em uma feira. E uma menina com Book Rosa ganha em torno de R$2, R$3 mil para sair com o cliente, para jantar e tudo mais. Menos de R$3 mil eu não saio. Eu cobro às vezes até R$20, R$30 mil para ficar uma semana. Depende muito do cliente. O último estágio de Andressa na prostituição foi o de namorada de aluguel. Um só cliente pagava por mês para que ela ficasse apenas com ele. Uma amante paga, que ele vai te dar o carro, apartamento, conta, joias, bolsas, dinheiro na conta. Você tem uma vida luxuosa, mas você só pode ficar com ele. Ela conta que namorou um vidente, empresários, bicheiros, e foi nessa época que se apaixonou por um dos clientes, um traficante de drogas, envolvido também com o roubo de cargas. Eu já me via como mulher de bandido. E aquilo me atraía. O perigo me atraía. A agressão física me atraía. Ele te agredia? Sim, sim. Até porque eu pedia. Eu pedia essa agressão. Que tipo de agressão você pedia? Sufocamento, tapas, socos, dor. Eu queria sentir dor, eu queria ter medo. Eu queria ser ameaçada por um bandido que seria capaz de me matar caso eu traísse ele. Eu queria ouvir que ele dissesse: se você me trair, eu te mato. E ele falava, ele dizia isso. De um lado, o luxo. Do outro, o risco. Teve também o caso de um cliente que eu cheguei a desmaiar com um soco que ele me deu. Enfrentar a violência para muitas garotas de programa é o lado mais difícil da prostituição. Esta jovem tem 18 anos e diz que desde que entrou para esse mundo há 6 meses,
convive com medo. Porque a gente nunca sabe quem vem, né? A gente nunca sabe o que a pessoa pode, o que pode acontecer depois, o que a pessoa pode fazer, você e ela sozinha. Então sempre a gente tem um medo, assim, do que vai acontecer. Para enfrentar a realidade, as drogas se tornaram companhia frequente. Você não sabe mais ir para uma balada sem curtir, sem cheirar, entende? Você tá conversando com a sua amiga, um papo legal, e vamos cheirar uma carreira. Andressa conta que também usava drogas para trabalhar e dormir. A minha vida era cheirar para ir para balada, chegar em casa, tomar calmante para dormir, acordar para ir trabalhar, cheirar para ir trabalhar. Foram cerca de 100 mil reais gastos com drogas. Ela só parou quando teve uma infecção generalizada por causa das plásticas nas pernas e foi parar no hospital. As aplicações de hidrogel e PMMA feitas anos antes cobraram o preço. Ela corria um sério risco de morrer. Foi quase um mês de internação, 3 dias em coma, 18 cirurgias para a retirada do hidrogel e cicatrizes profundas nas pernas. Andressa Urach saiu do hospital com o corpo e a personalidade transformados. Eu fiz muita coisa errada, muita. Escrever o meu livro é desabafar, é me arrepender. Eu me arrependo, sabe? Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria, mas eu não posso. Falar sobre isso é tirar um peso das minhas costas. O livro Morri para Viver foi lançado nesta semana num shopping em São Paulo. Livraria lotada e fila imensa. O lançamento foi notícia em dezenas de jornais, revistas e sites, no Brasil e no exterior. A revista Veja São Paulo destacou a tiragem inicial de 1 milhão de exemplares, compatível com os maiores best-sellers. O jornal Folha de São Paulo comparou Andressa Urach à socialite americana Kim Kardashian. Tudo em que elas tocam vira notícia, com milhares de cliques. E não deve ser diferente com o livro. Na Inglaterra, o Daily Mail classificou o livro como uma bomba e adiantou: o lançamento na Europa será no início do próximo ano. A mulher que viveu 6 anos no mundo da prostituição, das drogas e da vaidade sem limites, se tornou evangélica. A transformação aconteceu quando ela estava no pior momento, na UTI do hospital. Foi o que os cientistas chamam de experiência de quase morte. Eu estava num lugar muito claro, muito branco. Eu estava nua, não tinha nada, não tinha joia, não tinha roupa, não tinha nada. Estava a minha alma. E eu estava num lugar muito silencioso, muita paz. E veio uma força muito grande, muito clara. E eu sabia que era Deus, eu sabia que era Ele. E Ele veio muito forte, assim, eu baixei minha cabeça de vergonha. E eu disse, meu Deus, eu acredito. Porque eu não acreditava que Deus existia. E o mundo pode falar que eu sou louca, que é mentira, que é estratégia de marketing. Pode falar o que quiser. Eu quero a minha alma salva. Com a vida que levou, Andressa deixou de acompanhar a infância do filho. Agora, ele já tem 10 anos e ela quer recuperar o tempo que perdeu. Eu tô tendo a oportunidade de amar o meu filho, sabe? Porque eu achava que o dinheiro ia levar ele no melhor colégio, na melhor educação. E, na verdade, ele só queria um cheirinho, ele queria um carinho, ele queria saber que ele é amado, ele queria atenção. E hoje eu posso fazer isso.